Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um TelaCast, o podcast do Tela 20. Nós estamos aqui no YouTube do Tela 20 e também pelo Instagram, @Tela20. E você pode acompanhar também os cortes aqui dessa conversa através do Instagram do TelaCast e também os cortes no nosso canal do YouTube do Tela 20. Hoje mais uma conversa interessante para vocês. Conversamos com o vereador aqui de Capão da Canoa, Matheus Sperry, também amigo aqui da casa, já participou diversas vezes aqui do nosso podcast e hoje está de volta aqui no estúdio diferente, né, Matheus? Não tinha visitado aqui ainda. Verdade. Pela primeira vez aqui nesse novo estúdio do Tela 20. Ficou muito bonito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Antes de dar um oi aqui também pro Matheus, para essas boas-vindas, quero agradecer os patrocinadores do TelaCast: Sicredi Caminho das Águas, Super da Praia, Unirad, Debastiani Nunes Odontologia, La Cantina, Matheus Scheidauer Nutricionista, Jean Ambientes, Oral Unique e Tchê Beer. Muito obrigado a todas essas empresas que fazem possível também aqui o TelaCast. Agora sim, bem-vindo, Matheus, novamente ao Tela 20, primeira vez aqui na nossa casa nova. Primeira vez na casa nova, embora seja um prédio muito conhecido nosso, né? Aqui, na época, eu lembro que era onde eu vinha no dentista aqui. Tem, aqui tem clássico. Vários é um bom lugar. Ainda. Tem dentista, tem médico, advogado, é um prédio bem eclético. É verdade. A dona Elza também tem uma sala. Exatamente, aqui, né? Ela tem Mandar sala um abraço para a filha. Para a dona Elza aí. E a Simone. Eles fazem trabalho de alfabetização muito, muito legal, muito bacana. Muito bem. Matheus, de início aqui da nossa conversa, né, eu queria só te perguntar como é que está o mandato, né? Faz tempo que a gente não conversava. Trazer uma atualização, na verdade, né, do que tem feito ali na Câmara de Vereadores. Uhum. E, mais do que isso, também um panorama de cidade, né? O que tu visualiza, de como é que está também a atuação do Executivo Municipal neste, quanto já, um ano e meio de mandato? Quase aí, né? um ano e meio. Isso, por aí. Então, um panorama Perfeito. inicial. Deixa eu dar um olá para todos. Olá. Obrigado por estar aí assistindo e acompanhando o nosso trabalho por aqui. Eu acho que vamos começar pela questão do mandato. Né? A gente iniciou o ano passado, claro que sempre existem muitas novidades quando você inicia uma jornada nova, embora a gente já tenha 14 anos de política nós já estamos fazendo, então já há um tempo, mesmo sem cargos públicos, que a gente fazia um certo estudo relacionado a isso, né? Desde o movimento estudantil até movimentos de rua, então são 14 anos de estudos na política e ainda assim a gente não está 100% preparado para aquilo que a gente vê dentro do legislativo. Mas a gente conseguiu aprovar algumas leis que foram muito úteis, estão sendo úteis até agora. Uma delas é a Família Unida na Escola, que é uma lei que garante que os irmãos eles possam estudar na mesma escola, tendo uma prioridade, inclusive no novo decreto que foi conversado junto à Secretaria de Educação, qual que eu também sou presidente da Comissão de Educação. A secretária nos ouviu bastante e a gente conseguiu mudar alguns parâmetros, e um deles foi esse, que já está também no decreto novo, nessa briga, que foi um dos desejos assim, do nosso mandato, poder dar uma educação cada vez melhor para as nossas crianças e, além disso, ter mais possibilidades de vaga, né? Então, para isso, a gente criou uma outra lei, foi bem pelhada também, eu não sei porquê, mas é uma lei que ela basicamente garante o óbvio, ela regulariza a questão da Constituição, que diz que a educação é para todos. Então, dentro dessa lei, ela é a lei da vaga garantida na escola. Então, essa lei ela pode ser apresentada caso o pai ou a mãe ele não consiga algum acesso. Essa lei ela mostra que é dever do município arrumar uma forma de conseguir essa vaga. Isso já surtiu resultado. A gente já percebe que foi alugados outros espaços para que pudesse neutralizar isso e conseguir aumentar essa oferta de vagas. A gente tinha um problema disso crônico, né, na cidade, eu não sei como é que está hoje a questão de vagas. Muito menor, então assim, até tem que se dar o parabéns para a Secretaria de Educação, que tem nos ouvido muito, a gente tem brigado muito relacionado a isso e esse é um trabalho que ele é realmente de formiguinha, é um trabalho de bastidor, um trabalho que às vezes não aparece na rede social, mas que a gente sabe que nós fomos colocados para fazer esse serviço, então
quem acompanha a nossa atuação junto à educação sabe que é algo, para nós, é essencial. Uhum. Isso era algo também, um assunto, mantendo ali ainda nele, que gerava bastante trabalho, entre aspas, para os vereadores, né? Porque Sim, de fato. geralmente acontecia isso de não conseguir E vagas, aí, acabava sendo a e até o ouvidoria com o legislativo. vereador. Perfeito. E isso é o nosso objetivo, é reduzir esse tipo de demanda, porque não é o papel primário do vereador, mas enquanto você não tem ainda todas as políticas públicas que vão levar as pessoas para resolver os seus problemas, ainda assim a Câmara ela acaba sendo essa ouvidoria, como tu bem falaste. Então já dou uma dica para o Executivo, uma dica que foi implementado em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, é uma ouvidoria. Você tendo uma ouvidoria, você vai saber o que a população está dizendo. Eu acho que é uma questão que eu diria para o Executivo ter essa atenção. Cria uma ouvidoria, ouça o que a população tem a dizer, porque às vezes é algo que até já está sendo implementado ou já está em projeto, mas que não está sendo comunicado direto para a população e naturalmente a população tem todo o direito de brigar. Mas ainda trazendo da educação, então eu dou os parabéns para a Letícia e dou uma sugestão, que é voltar a ter o acesso junto à Unisc. Porque o que aconteceu? A Unisc tinha cedido umas salas, tinha sido feito um acordo junto com o MP para que essas salas elas suprissem a demanda que era da Escola Estadual Capão Novo. Esse contrato, vamos dizer assim, não é esse termo, né, que foi feito entre essas partes, ele cessou quando as obras de reforma da Escola Capão Novo terminaram. Só que o que acontece? Ainda assim não supriu todas as vagas. Então, se o município ele age junto com o Estado, né, e consegue, de novo, manter essa parceria junto à Unisc, enquanto nós não temos espaço físico, o que vai acontecer? Você consegue alocar turmas do ensino médio na Unisc. Sei que é um problema grave, mas ao mesmo tempo você consegue abrir novas salas para o ensino fundamental, que lhe é base importante. Então, enquanto não tem as construções das escolas, as escolas não estão prontas, todo o tempo que você leva para construir novas escolas, a questão de licitação, todo o processo burocrático, então vamos resolver o problema antes, né? Reduzir isso para que todas as crianças possam ter acesso à escola. Então, vai mais uma dica relacionada à educação, que foi o nosso centro maior no primeiro ano de mandato, daquilo que a gente colocou. Claro, nós aprovamos outras leis também, aprovamos o parcelamento de TBI em até 12 vezes, então isso é algo que as pessoas podem pedir junto ao Executivo. Claro que provavelmente no Executivo não vai estar aparecendo gigantesco isso, mas é um direito seu que você pode ir lá e fazer o pedido. Então, isso ajuda. Podia ter, então, já uma lei para que isso fique mais claro para o consumidor. A regulamentação, ela está a cargo do Executivo, mas já é um direito. Então, se ela for lá, o Executivo vai ter que abrir uma opção. Então, já é uma forma que você tem de, pelo menos, diluir esses impostos, que são altos impostos, e favorecer a regularização. Porque daí você tendo esse TBI pago, ele, claro, para o município ele vai receber em pedaço, ele não recebe numa só fatia, a menos que seja feito por cartão de crédito. Mas, para a pessoa que está pagando, que quer ter escriturado, ter o imóvel no seu nome, ele facilita bastante. Então, essa foi outra lei que nós aprovamos. Também aprovamos, junto com o vereador Moisés Cunha, a lei que garante, ou dá essa oportunidade da força policial punir essas motos que estão adulteradas. Então é uma multa a mais, mas ele começa com uma advertência, então abre para advertência e caso tenha reincidência ele pode ser multado. Ou seja, é uma lei educativa, vamos dizer assim, para a questão do perturbo ao sossego, né? Que essas motos barulhentas que a gente vê por aí. O que mais tem de lei? A gente aprovou um monte de lei, graças a Deus até agora não tivemos problema nenhum. Teve uma lei que gerou uma discussão grande, que foi a lei das escolas cívico-militares, que infelizmente o sindicato se opôs e de uma maneira que na nossa visão ela não faz o menor sentido, porque dentro da própria lei abria espaço para discussão dentro da escola, para que a diretoria e os professores eles escolhessem, a comunidade escolar fosse ouvida, ou seja, era um processo completamente democrático, mas
foi alegado, então, daí numa ação direta de inconstitucionalidade, que essa lei ela não pode vir do município, ela precisa vir ou do Estado ou da nação. Então, já fica a dica aí para a próxima. Nós temos eleições aí em 2026, já sabe que quem pode mudar essa realidade e devolver o direito a que a gente possa ter escola cívico-militar em Capão da Canoa. Ajudaria também na questão das vagas, né? De ofertar mais estrutura, né? De vagas na cidade. Tem uma coisa interessante, porque se a federação, né, no caso a União, ela deseja fazer um investimento maior, ela pode ampliar também, ter novas escolas, ter a ampliação, melhoria da qualidade. Você pega, por exemplo, Capão tem tamanho para a gente ter um instituto federal. Você pega o Osório, tem Instituto Federal. O que acontece? É um recurso que é da União, que é dos nossos impostos também, e que está sendo realocado direto para Osório. E é ótimo, tem gente que sai daqui e vai estudar lá, é um ensino bom. A gente podia ter aqui também, entende? Então, acho que a educação é algo que... para mim, eu sou filho de professor, eu sou meio professor, né? Porque eu fiz didática, mas não em formação de ensino superior, embora seja formado em engenharia civil. Eu estudei com professores do México, didática, para dar aula de idiomas numa missão que era no Nepal. Então, eu dava aula de português para o pessoal do Nepal, e aí a partir disso eu também tenho, né? Eu dou aula de idiomas também, que é uma área que eu gosto bastante. Então, a educação para mim é algo que sempre tem que ser prioridade. Acredito que seja isso. Muito bem. Falando de cidade, né? A gente tem aí esse ano e meio de mandato já do executivo, praticamente. Imagino, claro, e já conversei também com o prefeito aqui, que já nos visitou também, que esse primeiro ano sempre é um ano de desafios, de gerir um orçamento que não é dele, né? Que é do governo passado. Então, se tinha essa expectativa de o começo desse segundo ano de mandato, né? E claro, então, que ainda é um governo incipiente, mas já um ano e meio, acho que já se tem uma noção do funcionamento de tudo, né? E dos processos internos que devem ser feitos. E também não é a primeira vez do Valdomiro, né? Já foi prefeito em outras oportunidades. Como é que está, assim, para ti essa avaliação? Claro que um vereador da base, né? Do governo, mas qual é a tua visão, assim, até o momento? E até já de antemão, né? Por exemplo, em redes sociais e tudo, a gente vê uma certa insatisfação com o governo, que não necessariamente pode ser que esteja indo mal, ou talvez se comunicando mal, enfim, não sei. Mas há uma sensação um pouco generalizada na cidade de uma insatisfação, por enquanto, com esse governo. O que tu também tens a dizer sobre isso? Eu considero que a comunicação ela é muito importante. E aí eu não posso falar sobre comunicação, claro, porque olha a quantidade de projetos que a gente tem feito lá na Câmara e a gente não tem comunicado para a população, e tem gente que não sabe o nosso trabalho. Então, a gente também tem esse déficit em termos de atuação. Eu acredito que eu estava olhando as promessas de campanha há umas 2 semanas. Até o vereador Flávio Lara levou na sessão e trouxe algumas cobranças, né? E algumas você já começa a ver um caminhar por parte do executivo, mas algumas ainda estão no stand-by. E aí a gente fica naquela aflição. Será que estão planejando isso para vir ou não? E vamos dizer para os anos finais, né? Sim, ou seja, guardando... É um dos comentários de que pode ser que as coisas comecem a acontecer no terceiro, quarto ano de mandato. Guardando os cartuchos para o terceiro e quarto ano. Eu penso que Capão, que é uma cidade que a gente ama, né? Minha cidade que eu me criei aqui, cara, para nós a gente fica triste, fica chateado. Por quê? Porque a gente quer ver o Capão sempre da melhor forma possível. Então, cada crítica, ela prejudica diretamente a nossa própria indústria, que é a indústria da construção civil. Eu posso dizer que a gente tem andado bastante pelo estado, e Capão, a maioria das pessoas fala bem de Capão, fora de Capão da Canoa. Mas na época da virada, assim, essa época a gente não conseguiu cuidar bem. Então, o verão, na minha opinião, foi falho. Para nós que o verão é importante, é algo que precisa ser ajustado.
teve algumas parcerias que foram realizadas que elas não ficaram bonitas para a imagem de Capão da Canoa. Graças a Deus já foram retirados também e se Deus quiser não vai haver algo desse tipo. Mas em que área, assim, essas parcerias? Eu digo no sentido, assim... De fornecedores de serviços? Vou dar um exemplo. Aquela tenda que tinha no Farol, que tinha aqueles ursinhos até ali. um tempo se tinha uma política de que a orla era sagrada, né? Que não se podia colocar ali coisas e acabou eu acho que poluída, assim, né? Poxa, tá na hora da gente pegar o carro, vai ali em Torres, ali na Nova Orla, como é que ficou? Na orla ali junto ao Mampituba. Ficou maravilhoso aquilo lá. Com espaço, com restaurante de qualidade, onde você pode ter ambiente climatizado, você tá olhando ali as paisagens bonitas da cidade. Dá para fazer também aqui em Capão da Canoa. Só que tu tem que pegar, sentar, montar o projeto e fazer acontecer. Agora, se você só ficar apagando incêndio, as coisas não vão acontecer. Eu estava vendo hoje um vídeo do prefeito Abílio, o que ele fez para essa questão de capina. Agora ele está colocando umas máquinas que vão fazer esse tipo de serviço, porque você consegue, com uma velocidade muito maior, fazer a capina em geral e roçada, né? Com menos funcionário, ou seja, diminuindo esse custo com uma maior velocidade. Então, eu acho que o que está faltando para o executivo é planejamento. Planejar. Se você não senta para planejar, para decidir, olha, vai ser assim, a etapa do projeto vai ser isso, a gente começa aqui, a tendência é que você não consiga executar aquilo que você sonha. Então, não adianta... Eu aprendi muito questão de gestão, se você sonha algo, tem uma visão de algo, você tem que sentar e colocar no papel. Se você não colocou no papel, ela é uma ideia, ela é um sonho. Agora, se você colocou no papel, ele virou um projeto. Quando tem um projeto, tem etapas claras que vão ser realizadas. Então, projeto é algo que dá trabalho e que tem que ser pensado. Então, por exemplo, eu quero resolver o problema da pavimentação em Capão da Canoa. Não adianta mais ficar colocando uma camadinha de asfalto por cima, cara, não dá certo. Hoje tu tá andando em Capão da Canoa, tu anda com o carro chacoalhando em todo o tempo, dá a primeira chuva, já abre um monte de buraco, você tem que fazer a remoção completa, e aí eu falo com propriedade no assunto, porque eu estudei isso, eu sou formado em engenharia civil, você tem que fazer você vai ter que retirar essa camada e fazer uma camada com qualidade. Então, tem que ter esse tipo de projeto. Você tem que saber dizer, tem que ter na ponta da língua quantos quilômetros quadrados você tem de rua na cidade, quantos desses quilômetros quadrados eles estão em pavés, quantos desses quilômetros quadrados eles estão em asfalto, quantos estão com estrada de terra e verificar tudo isso para você montar um projeto. Aí você consegue montar um projeto de médio e longo prazo. Só que se você fizer isso, você vai ter que falar a verdade para a população. Provavelmente não dá para fazer tudo de uma só vez. Ele tem um custo, mas a população ela vai entender. Porque você está dizendo para ela, olha, tem isso, a gente está aqui nessa etapa. Agora, o que a população ela cansa? Não, o teu vai sair, o teu vai sair. Parece meio aleatório, né? E que aí, não tem um planejamento. Aí nunca sai. A pessoa fica assim, poxa, eu não aguento mais. O cara vem e diz aqui que vai sair, e não sai, não acontece nunca. E aí quando sai, bota o asfalto, quando vê, vem a Corsã, pum. Tá entendendo? Então falta o quê? Planejamento. Se sentar, fizer o planejamento, a gente tem recurso. Mas será que é uma questão da estrutura de trabalho ali? Porque me parece que já passaram diversos nomes também pela pasta das obras, né? Que imagino que seja a responsável por isso, e parece que não muda assim a execução. Não depende tanto da cabeça em si ali, mas não sei se é a infraestrutura oferecida ali, o que daria para mudar. Claro que a função é legislativa, mas da gente também fazer essa conjectura, né, de o que acontece para que isso realmente não mude assim de figura, né, na cidade. Sempre parece que é até uma atuação aleatória, ou de quem grita mais. Quem grita e grita, aqui essa rua, e uma hora acontece, mas não como parte de um planejamento mesmo, como tu citaste. Eu penso que é dessa forma, né, e é uma secretaria que ela é muito técnica. Então, vamos pegar, por exemplo, um dos maiores ministros aí que a gente já teve nessa área de infraestrutura, que atualmente é o governador de São Paulo. Era técnico.
Cara, o cara técnico, ele vai olhar os números e vai dizer, ó, é assim, é assim, é assim. A gente precisa de recurso. Tá, beleza. Aonde que dá para buscar recurso? No Ministério de Infraestrutura, né? Então vamos lá. Vamos para cima disso. Como é que eu faço? Eu tenho que falar lá com, vou dar um exemplo, tá? Estado do Rio Grande do Sul tem um projeto chamado Pavimento RS. Quantos milhões Capão da Canoa recebeu pro Pavimento RS? Zero. Bah. Por quê? Não tem projeto. Então não é uma questão de recurso, entende? E aí vai, Sim, mais essa minha uma questão, vez... falta pessoal, falta maquinário, o que acontece, né? Eu não sei se é falta planejamento. Uhum. Você tem que ter planejamento / projeto. Tem que ter isso em mente. Planejamento / projeto. Entende? Porto Alegre, por exemplo, tem uma secretaria hoje que é uma secretaria de captação de recursos, que é focada nessa questão, porque tem muito recurso no Brasil. A gente paga muito imposto, né? Então, e esse é um outro motivo pelo qual o Capão da Canoa deveria ter um deputado. Entende? Capão da Canoa Pré-candidatos. é bom, né? Eu para quem sabe, né? E Claro, é interessante sim. que muita gente pergunta assim, mas, pô, Matheus, tu vai ser pré-candidato a deputado estadual, vai abandonar a cidade. A gente vê justamente o contrário. A gente tá vendo o que a gente tem andado no estado, tem percebido que, poxa, falta para nós, cara. A gente tem hoje a nossa região é a região que mais cresce no estado. Nós temos um representante, né, que é o mais conhecido daqui do MDB. E a gente, para quem é, enfim, assim, Capão da Canoa, Eixo Capão e Xangri-Lá aqui, não temos. Uhum. Capão da Canoa hoje é a maior cidade que tem. E dá para notar, viu? Sempre que tem ações estaduais, assim, e quando eu participo também de coletivas, né, a nível estadual ali, governo do estado, a diferença de tratamento para regiões com maior representatividade política é muito, muito gritante, né? Assim, aqui a gente é lembrado no verão, né, com a Operação Golfinho, mas em questões de infraestrutura, serviços, até educação com as escolas, a gente praticamente não tem voz, né, a nível E eu estadual. vejo um ponto muito positivo. A gente teve no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, e eu estava conversando com um empresário. O empresário não mora aqui. Uhum. E ele falou assim, a gente precisa ter um deputado do litoral, porque todo mundo no estado, de tudo quanto é lugar, tem unidade aqui no litoral. Então, o investimento no litoral é um investimento no estado como um todo. É o lugar que as pessoas, quando a gente fala, eu falo, pô, eu sou de Capão da Canoa, a pessoa diz assim, cara, Capão da Canoa, ele lembra de coisas boas, porque ele lembra do litoral, ele lembra das férias. Quando tu fala em litoral, as pessoas, elas se alegram. Então, para nós é muito bacana poder sair pelo estado, levar o nome de Capão da Canoa, levar o litoral adiante. Mas falta essa representação. Falta a gente ter alguém para apelhar, para dizer assim, olha, a estrada do mar, para nós que faz conexão aqui, vamos dizer, centro de Capão e Capão Novo, ela é uma estrada que está escura. Aquele trevo do CTG não dá mais para aceitar, tem gente que está morrendo. Foi mais de 5, se não me engano, eu não tenho dado certo, mas são mais de 5 mortes nos últimos 5 anos. Então a gente está falando, quanto que vale uma vida? Para fazer uma obra que não é tão custosa. E aí eu vou dizer para ti, tu anda para tudo quanto é lugar, lá onde teve as enchentes, cara, as obras lá estão na duplicação e um monte de coisa acontecendo. Diversos pontos do estado aí com obras a todo momento e aqui nunca. E aí tu olha aqui, o que tá acontecendo? Por que eles não olham para nós? Por que eles não estão olhando aqui pro litoral? Então, a gente vê que falta ainda essa questão da visão, justamente porque nós somos uma região, entre aspas, mais nova comparado com os outros, nós estamos amadurecendo. A gente já está vendo aqui até o crescimento da mídia alternativa aqui. A gente está vendo Capão 24 horas, eu vi uma página bem bacana lá no Instagram. E isso mostra que a cidade está crescendo, o investimento está vindo, a gente está cada vez mais aumentando essa questão e está na hora da gente poder ter essa representatividade, essa é a nossa visão, e poder trazer esses recursos que a gente já paga, né? Como é que está a qualidade das escolas estaduais? Como é que está a qualidade do Riachuelo? A gente está conseguindo suprir todas essas questões? Como que está a qualidade da Escola Capão Novo?
Será que a gente não está precisando de uma escola estadual de peso? Eu lembro que na minha época, muita gente saía daqui para estudar nas escolas de Osório. Aí você pergunta, mas o que o Osório tem de diferente? O Osório era considerado o centro da região. Uhum. Mas tem deputado, né? Então você Sim, faz muita percebe, diferença. Osório A gente aqui tem sempre escola boa, estadual, você Sim. tem IFE, as coisas elas vão acontecendo E boas privadas. casualmente para Osório. Por quê? Uhum. E não, nada contra o Osório, acho que tem que ser descentralizado, tem que ter boa atuação em Osório, Capão da Canoa, Torres, Tramandaí são as maiores cidades do litoral, elas precisam ser bem atendidas, porque a população está crescendo. A gente precisa ter ensino técnico de qualidade aqui. O que a gente tem mais ouvido de reclamação é que não tem mão de obra, mas para ter mão de obra qualificada, a gente precisa pensar em cursos que sejam direcionados a isso. Até tem outras cidades que têm estruturas muito grandes do SESC, SENAC, SENAI, esse sistema, né? E aqui nunca também, não sei se também é uma questão da cidade se organizar e também fazer Tem uma que ter. política, né, Falta uma institucional. ponte. Falta uma ponte. Tem que ter uma ponte. Uhum. A ponte entre... E quem faz essa ponte? Normalmente são os representantes estaduais. São os deputados estaduais que fazem a ponte entre estado e município. Capão da Canoa ainda não tem tudo fácil aqui. Sim, é difícil, né? Entrando também só uma questão do executivo, que lembrei agora, acho que também é da Secretaria de Obras, talvez, que uma reclamação que eu vejo bastante em rede social é de iluminação pública. Ainda a gente tem pontos, por exemplo, ali a entrada principal de Capão, uma das entradas principais, a da rótula nova ali, uma escuridão pela noite, assim. Então, são coisas meio básicas, meio não, super básicas, que para uma cidade turística e que recebe muitas pessoas também de fora, fica um contraditório, né? E não ter essa atenção. Hoje a gente já tem modelo de cidade inteligente. Hoje tu pode fazer uma PPP com apoio, auxílio da União, que aporta recursos para fazer toda a substituição, fazer uma parceria público-privada que seja de iluminação pública inteligente. Como é que ela funciona? Quando a lâmpada queima, ele avisa automaticamente no sistema. Aí você já sabe qual é a logística que vai ser feita, quais são os lugares que você vai ter que passar para fazer. Então a equipe ela já vai, já sabendo, para economizar desde combustível para tudo. Então, como que está funcionando em outras cidades? Assim. É só fazer. Vou dar outro exemplo. O Parque Náutico é lindo, cara. É uma das paisagens mais bonitas que nós temos no litoral. É o pôr do sol na lagoa. Nós temos isso, é um privilégio que nós temos aqui. Só que ainda precisa melhorar nos serviços, né, oferecidos ali. Eu lembro que era um tabu no governo passado, que não se podia ter restaurantes, enfim, não se podia ter uma estrutura melhor. Mas aí... Não sei se avançou algo com a estrutura. Aí o pessoal vai pro Cais Embarcadero em Porto Alegre, que tem o quê? Pôr do sol. Sim. E tem um lugar para comer. Exato. Tem essa conjuntura, né? Aproveita ali o meio ambiente, né? O que a gente tem de melhor ali, mas com uma estrutura ali para pessoal. Exatamente. E aí, aquilo dali que teve um passivo grande, né? A gente pagou 20 milhões para ter aquela área. Se você deixa na mão da iniciativa privada, aquilo dali ele vira um ativo financeiro. Você passa a ter retorno financeiro para o município. Então é algo que, se você der ali para a iniciativa privada, fazer esse cuidado, fazer como o Cais Embarcadero, mas Roubadinhas daqui, que a gente tem esse exemplo também de lá. E é uma coisa óbvia assim, não precisa... então todo mundo vai pagar estacionamento. Não, tu pode ter uma parte para estacionamento gratuito, outra parte com estacionamento pago, mas o mais importante é que tenha ali um atrativo. Porque o que as pessoas elas normalmente elas sabem? Vamos, onde é que a gente vai comer? Vamos comer em tal lugar. Então, eu tive esses tempos no Fórum da Liberdade, à noite, para onde que a gente foi? Para o Cais Embarcadero. Por quê? Porque ali tem a opção gastronômica. Se não tivesse a opção ali, a gente não iria para lá. Mas a gente foi. Claro. E aí isso tem o potencial de funcionar até depois do horário do pôr do sol. Então, você tem o pôr do sol, que é um baita de um horário, mas que funciona também após isso. Aí você desloca as pessoas do centro de Capão e você consegue levar uma parte noturna, assim,
né, final da tarde até 11 horas da noite num lugar que não tem prédios, não vai ter um problema com relação à perturbação do sossego, né? Então tudo isso é positivo. Mas, de novo, isso precisa ser sentado, pensado e planejado. Parece, e dá para fazer. Parece que é uma joia que a gente tem um medo de utilizar, né? Porque é algo legal, bonito, e o pessoal gosta, vai pra lá. É o medo que as pessoas dizem assim, mas então daí vai ser só para rico. Cara, não. Vai, antes de tomar uma decisão, vai em Porto Alegre, visita o cais embarcadeiro, descobre se tu tem que pagar ou não para entrar. Aí tu vai entender, opa, peraí, não precisa pagar. Vai ver quem é que tá usufruindo hoje da Orla do Guaíba. Que foi aquilo dali, eu vou te dizer, na época eu tava na faculdade, a gente participou de vários protestos lá, porque tinha um grupo que era contra, um grupo de esquerda que era contra, dizia que não podia, que era um absurdo. Eles chegaram a dizer que aquilo lá ia destruir as matas nativas, sendo que aquilo dali é um aterro, então não tem mata nativa. Foi aterrado, era água. E aí foi feito, e hoje quem vai lá? Os próprios caras que criticavam antes. Então é uma hipocrisia gigante por parte dessas pessoas que elas dizem ser ambientalistas, mas no fim das contas elas nem sabem o que elas defendem. Elas não estão nem aí, elas são contra desenvolvimento, elas têm ojeriza a desenvolvimento, elas parecem que não querem ver as pessoas prosperando. E a gente tem condições, tem uma área boa, uma área bacana, dá para fazer algo muito legal. E aí, mas será que as pessoas vão se deslocar para lá? Aí você já deu o exemplo. Se as pessoas estão se deslocando de Capão da Canoa à noite para ir a Xangri-Lá, por que não se deslocariam até o Parque Náutico? Claro. O Parque E Náutico, outras pessoas de outras cidades iriam também para... Só para ter uma ideia, quem tinha pedido para fazer uso do Parque Náutico foi o Planeta Atlântida. Eles queriam ter feito uma edição no Parque Náutico. Não que seja favorável ao Planeta Atlântida, tá? Mas é uma opção... Gera interesse, né? É uma área eu diria, poderia fazer um Planeta Gospel lá, seria bacana. Eu diria um Planeta Rock, porque o Planeta Atlântida já foi mais rock e hoje em dia não é tanto, então já não me chama muita atenção mais. Já muda, já. Então são opções que a gente tem, né? Nós temos diversos mercados que podem ser explorados. Mas demonstra que a área gera interesse, que é um grande ativo, assim, só que a gente está subutilizando. É só ir lá no final da tarde para ver, é maravilhoso aquele lugar. É um dos lugares mais lindos que nós temos. Aliás, o estado do Rio Grande do Sul é cheio de lugares lindos. Se nós tivéssemos um pensamento voltado para um turismo inteligente, olha, o nosso estado ele é fantástico. A gente tem de tudo. O nosso estado é lindo. E a gente muitas vezes acaba saindo daqui, indo para outros lugares, achando que nós não temos aqui. Nós temos belezas maravilhosas aqui no nosso litoral, é incrível. A gente esteve passando ali também pela reserva do Taim, Santa Vitória do Palmar, ali Rio Grande. Nossa, é muito bonito. Então tem tanta coisa para ser explorada no nosso estado e que com ideias de turismo bem elaboradas, a gente tem certeza que pode fazer com que essa atividade econômica cresça cada vez mais. Certeza. Mudando um pouquinho agora de assunto, que tem que fazer essa pergunta da mudança, né, de partido. Foste eleito pelo PL, foi para o Podemos. Como é que foi essa decisão? Como é que foi o bastidor dessa mudança? E se mudou alguma coisa nas redes sociais ali na época disso, né? O pessoal se perguntando quais são as crenças do Matheus, continuam as mesmas. Como é que foi para ti essa mudança para o Podemos? Continua as mesmas, né? Acho que a primeira pergunta que a gente olhou foi, peraí, vamos abrir aqui no Wikipedia Podemos, o que diz, qual que é o interesse do partido, né? Da onde que ele veio de uma fusão aí do PTN com o PSC, que é o Partido Cristão, e com viés de centro-direita, um viés à direita. Falei, opa, então pode encaixar. Mas a pergunta é, como é que eu fui parar no Podemos? Isso tem a ver com uma conjuntura de Estado. Então, o que aconteceu? O Zuco, que é o pré-candidato a governo do Estado que a gente defende, a gente entendeu uma coisa, né? Que o Rio Grande do Sul precisa ter
alguém que represente essa visão mais à direita. E até agora a gente não tem conseguido emplacar isso, né? Levar essa visão assim, mais de direita, mais conservadora. E como que a gente faz para construir? Precisa construir um grupo, uma união, e o Zucco chamou isso de união da direita. Essa união, ela passa pelos partidos que vão fazer parte disso. E aí o que o Zucco foi fazer foi ter uma conversa direto com o Podemos a nível estadual. Nesta conversa, o Podemos ele né, fez alguns pedidos para que pudesse participar junto dessa empreitada, dessa coligação. Dentre elas era ter pessoas, ajudar na formação das nominatas para as candidaturas de deputado. Então, um nome que foi cotado e cogitado foi o do Vitorino. Tiveram algumas conversas. E aí o outro nome foi o do Rony Gabriel, que é pré-candidato a deputado federal, também eleito pelo PL, vereador em Erechim, que denunciou a questão dos influenciadores do Banco Master. E aí o Zucco fez essa conversa direto com o Rony. Só que acontece que eu, junto com o Rony, a gente já era uma dobradinha definida, né, em pré-candidatura. Então nós já estávamos caminhando junto, antes mesmo de qualquer coisa. E aí o Zucco fez esse convite direto para o Rony, e o Rony fez uma exigência. Ele disse, olha, eu vou, mas o Matheus, ele é o cara que a gente está caminhando junto. Eu gostaria que tu fizesse o pedido também para o Matheus. E aí fiquei assim, poxa, o Zucco pegou, me ligou, né, ele estava junto com o Rony, me ligou por videochamada e falou, meu irmão, a gente precisa de ti, a tua dobradinha aceitou a missão, eu quero saber se tu aceita a missão, então. Falar o quê? Pô, o Zucco foi um baita parceiro na nossa campanha, é um cara que a gente está trabalhando realmente, esperamos que ele seja o próximo governador do estado. Então, é entender um pouco, deixar as vaidades de lado, né, se colocar na brecha. E o Zucco sempre foi um exemplo, né? O Bolsonaro fez o mesmo pedido para ele. O Zucco, na época, ele era para concorrer pelo PL, já era o líder dentro do partido, e o Bolsonaro pediu para ele concorrer pelo Republicanos. Então o Zucco sai do PL, concorre pelo Republicanos, foi eleito deputado federal mais votado. Porque tanto o Bolsonaro como o Zucco, eles não enxergam siglas, eles enxergam pessoas, e o que essas pessoas representam. Então o Matheus, ele continua o mesmo, agora em uma outra sigla, mas a pessoa, o Matheus, segue batalhando pelos mesmos ideais, pela mesma visão. E agora, né, no Podemos, a gente conseguiu trazer mais pessoas que não estavam com a direita na última eleição, mas que nessa eleição vão estar. Então, o nosso objetivo era ajudar a aumentar, né, a capilaridade, aumentar... Uma questão de conjuntura também. De conjuntura política a nível Estado e nível Brasil. Se transformou tanto a nível Brasil que a nossa filiação ela foi realizada no Salão Verde lá em Brasília. Não foi nem no estado que nós nos filiamos. Foi em Brasília, conversa direto com a presidente do partido lá. E a nossa vinda para o partido, ela tirou a Simone Tebet do partido. A Simone, ela desistiu de concorrer pelo Podemos, porque viu que a gente está conseguindo... fazer uma conjuntura para o Podemos estar junto com a candidatura do Flávio. E o Podemos aqui está na pré-candidatura vice da chapa ou não? Não. Quem que é o vice? A pré-candidata a vice é a Simone Kovács. Kovács. E ela é? Silvana Kovács. Meu Deus, não deixa os Kovács ver isso. Vamos até mandar um abraço aí para eles, mas a Silvana Kovács, ela é pré-candidata a vice-governadora pelo PP. E o que tu sentiu, assim, nesse momento do anúncio? Assim, eu acompanhando também a rede social, vi algumas pessoas um tanto decepcionadas, outras apoiando, né, que mais focadas na tua figura e não na questão de partido em si, né? Mas como é que foi pra ti nessa época? Então, é porque a matéria que tinha sido veiculada, ela continha muitas inverdades, né? Ela dizia que eu tinha ido para uma negociação a nível municipal. Então, aconteceu que as coisas elas aconteceram na mesma semana que existia uma conversa entre os 4 vereadores eleitos do Podemos com o Executivo,
uma conversa que eu não fiz parte, eu não estava em nenhuma dessas reuniões, mas me colocaram como eu sendo o meio de campo dali, que não era uma verdade. Mas acho que faz parte, desde a última eleição a gente já está acostumado a pessoas inventarem um monte de histórias e a verdade ela aparece. Então até agora, se o Matheus ter ido para o Podemos ia colocar o Podemos dentro do governo municipal e hoje o Podemos não está no governo municipal, isso mostra que na realidade Não a tinha um pessoa, acordo. que eles tinham uma mentira por trás, porque senão eu teria ficado no PL no caso, né? Mas que a realidade é que a conjuntura que nos levou ao Podemos ela é uma conjuntura a nível Estado. É que naturalmente, hoje estando na sigla, eu faço parte do partido e temos uma boa conversa com os vereadores do Podemos, né? E a gente admira bastante o trabalho que está sendo realizado. É um partido que nos recebeu muito bem, então nós somos muito tranquilos e felizes. Nosso grande medo e pedido para o Zuco era que quem era do PL estava nos apoiando, que pudesse continuar dando apoio para a nossa caminhada. O Zuco disse não teve nenhum óbice relacionado a isso. Então, para nós foi bem positivo, médio e longo prazo. A curto prazo dá aquele frio na barriga, né? Mas aí também a gente descobriu quem estava verdadeiramente com a gente, quem acredita naquilo que a gente faz, na nossa política, na forma de fazer política diferente, né? Sabe que o Matheus foi o primeiro vereador a devolver diárias, excedente de diárias, então isso é algo que o pessoal diz assim, pô, quando aconteceu isso, eles falaram, o Matheus realmente ele é diferente, ele tá ali para fazer algo diferente. Tava conversando essa semana, cara, hoje a gente teve várias oportunidades, né? Eu tive várias oportunidades, ainda tenho muitas, né? Principalmente agora relacionada à política, porque os big players sabem que a gente sabe fazer política, então eles olham para nós com relação a isso. Mas eu hoje, né, formado em engenharia civil, sendo de Capão da Canoa, do litoral, né, formado em engenharia civil, com formação no exterior, formado na França, formado na Holanda, na Alemanha. Na Holanda eu fiz um curso de gestão urbana e desenvolvimento sustentável, então eu aprendi muito no exterior e voltei já naquela época com o interesse de fazer diferença para o Brasil. E por isso que eu digo, a minha caminhada não começou ontem. As pessoas poxa, tu já mal entrou, já tá... Não, na realidade eu não mal entrei, não. Já estamos há quase 15 anos numa peleia e a gente vai continuar peleando por cada uma das etapas até que a gente tenha não só Capão da Canoa, não só um litoral, não só um Rio Grande do Sul, mas um Brasil que seja um Brasil admirado, que a gente possa olhar e ver que tem nações que elas estão fazendo diferente, dá pra gente fazer diferente também. Então, para quem me conhece sabe que a minha caminhada na política, ela sempre foi em prol do nosso povo, da nossa população, e a gente vai continuar trabalhando fielmente relacionado a isso. E essas pessoas, elas já sabiam disso desde a campanha para vereador, então não mudou. Claro, tem gente que diz, poxa, Matheus, a gente queria que tu ficasse aqui, mas essa é a grande questão. A nossa visão é, quando é que a gente teve um gabinete, né, um escritório, um gabinete de deputado em Capão da Canoa? Nunca. Essa é a oportunidade que a gente tem que ter. Eu acho que, não sei como está o sentimento da cidade para essa eleição desse ano, mas pelo menos eu sempre comento, assim, até a nível de Tela 20, que a gente quer fazer essa campanha para quem for pré-candidato, né, e candidato depois no período eleitoral, que seja de Capão, para que o pessoal abrace realmente e tenha essa noção da importância, né, que até agora não se teve isso nos últimos anos, mas acho que a cidade crescendo dessa forma, ela precisa urgente dessa representatividade, e eu ainda não medi ainda como é que está esse sentimento, esse coração dos empresários, da sociedade daqui, para realmente abraçar essa ideia e apoiar, né? Mas a nossa parte a gente vai tentar fazer. Eu acho que é muito, muito pela questão de que já houveram candidatos da cidade, né? Já houveram candidatos no passado. A grande pergunta que tem que ser feita esses candidatos, eles foram candidatos de fato a deputado ou foram candidatos que estavam com interesse em se projetar, ou ajudar o partido, ou se projetar
para uma futura eleição, para uma eleição para prefeito. E a realidade é que a maioria aqui na nossa cidade concorre a deputado para se projetar a prefeito. Sim, já Agora, concorre sabendo que não vai agora é se interessante, eleger. não, já sabendo, Sim. realmente sem montar uma candidatura viável. Que não é o nosso caso. A nossa candidatura ela não só é viável, como nós já estamos cotados entre os top do partido. Claro que depende da campanha, né? Depende da pré-campanha e campanha. Nós já estamos cotados também por lideranças de outros partidos. Eles já consideram também o nosso nome, então a gente vê que a nível estado o nosso nome está muito bem. E Capão abraçando, ele só chancela nessa essa grande possibilidade. Agora, tem um dado interessante. Os que concorrem a deputado, eles não se elegem prefeito. Então, teoricamente, se você quer ser candidato a prefeito, você deveria não concorrer a deputado. Você deveria olhar para a história e seguir, né, o rumo natural da história. Então, eu estava comentando antes de bastidor, nós já temos pessoas que acompanham a nossa caminhada e que já estão junto, né, tanto na pré-candidatura do Rony como do Matheus, lá do campo de cima da Serra. Então Vacaria, a gente tem Serra Gaúcha, temos região norte, Alto Uruguai, fronteira oeste, região central, região sul. Tem uma região que a gente tem que entrar, que é a região de Cachoeira do Sul. Mas fora isso, assim, praticamente todas, né, a região dos vales ali, a metropolitana, Vale do Rio dos Sinos. Então tem muita gente que já me conhece, antes mesmo de Capão ter me conhecido como político. Então pessoas que, na época que eu fui candidato a vereador em Porto Alegre, em 2016, na época que eu fui do movimento estudantil, dos movimentos de rua, então tem pessoas de todo o estado que já me conheciam, conhecem a minha caminhada já de mais de 10 anos. E isso que é o bacana, eles perceberem a consistência e realmente acreditarem no trabalho, que pessoas que passaram, imagina, já passou mais de 10 anos e as pessoas dizem, não, esse cara eu conheço, esse cara é de fé. Desde aquela época ele continua batalhando e lutando com os mesmos ideais, com a mesma visão, e a gente tá torcendo e quer ver ele chegando. Muito bem, desejamos sucesso para ti e para também os demais, né, pré-candidatos. Nosso interesse realmente é que a gente tenha essa voz. É muito importante essa representatividade para o litoral, mas especificamente para Capão da Canoa. Né? Matheus, obrigado pela visita. Passa rápido o tempo. Fica já o convite. A gente nem falou do Código Municipal de Limpeza Urbana. É verdade, fica aí então o recado final é o Código Municipal de Limpeza Urbana. Valeu, Matheus. Então, agradeço mais uma vez o convite. Esse projeto é um projeto aí de 80 artigos, então um projeto gigante, foram meses de trabalho, de estudo, de buscar boas práticas, e é o Código Municipal de Limpeza Urbana, vai ter audiência pública dia 12 de maio, então você pode participar da audiência, vale a pena, é importante para nos ajudar nessa luta para que a gente limpe a nossa cidade. O Código Municipal, ele estabelece diversas normas, textos ali para que as práticas sejam mais padronizadas na cidade. Isso, ele estabelece multas, dá autorização para que as filmagens dos cidadãos elas sejam utilizadas também como meio de prova, punição e recolhimento de veículos, e algo que daí junto também, que já tinha sido proposto também pelo vereador Christian e o vereador Eduardo Lima, que na realidade é um projeto que veio lá de Porto Alegre, do Moisés Barbosa, que é a fiscalização colaborativa. Então como é que funciona? Você como cidadão vai fiscalizar, o cara está tocando lixo, você vai poder fazer a foto, vai mandar para o sistema, esse sistema integrado da brigada, ele consegue fazer a leitura, né, do rosto da pessoa, e se a pessoa ela tomar multa a partir da tua denúncia, você recebe um recurso de volta, uma parte da multa vai para o bolso do contribuinte. Então ajuda com que a gente não precise ter diversos fiscais contratados, mas cada pessoa vira um fiscal dentro da cidade. Então é um projeto que a gente está muito feliz de ter apresentado, foram meses de muito trabalho, um projeto que a gente brinca, as pessoas dizem, o Matheus não apresentou 100 projetos.
Mas nenhum projeto nosso foi para mudar nome de rua. Nada contra mudar nome de rua, mas os nossos projetos eles têm um objetivo claro, que é cumprir aquilo que a gente se comprometeu com a população durante a campanha. E, se Deus quiser, com a aprovação desse projeto, aliás, um projeto que foi em parceria com o Executivo, então eu agradeço o prefeito Valdomiro, o vice-prefeito Renato, o secretário Marcos Jones, por terem ouvido, né, entendido que Capão da Canoa merece ter um código próprio relacionado a isso. E, se Deus quiser, nós vamos limpar a nossa cidade, que é um dos objetivos nosso de mandato. Boa. E já desejo a cada um de vocês que nos acompanhou que Deus abençoe e que tenha aí uma semana, um final de semana abençoado. Muito bem, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um episódio do TelaCast. Obrigado, Matheus, pela visita. E o recado, né? Nós voltamos semana que vem com mais um episódio aqui do TelaCast. Você pode acompanhar essa conversa aqui também no nosso canal de cortes no YouTube e também no nosso Instagram, @TelaCast. Obrigado também aos patrocinadores Sicredi Caminho das Águas, Super da Praia, Unirad, Debastiani Nunes Odontologia, La Cantina, Matheus Scheidauer Nutricionista, Jean Ambientes, Oral Unique e Tchê Bier. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau!